Olha só quem eu conheci. Eu já devo ter mencionado aqui umas 2 ou 3 vezes, e eu acho que eu sempre vou bater nessa tecla que eu sou uma espécie de entusiasta amador da história da humanidade. Isso significa que eu gosto de pesquisar por pessoas que possuem algum tipo de história interessante, ou que tiveram vidas legais, ou que foram marcos importantes para a história da humanidade. E assim, pesquisar essas pessoas não é uma tarefa difícil. E eu digo isso porque tem um pesquisador moderno, inclusive, eu acho que ele ainda está vivo, ele é bem recente. Ele fez um estudo e fez uma estimativa. Tudo bem que essa estimativa ela é altamente questionável, ela depende de muitas variedades, mas ele diz que desde 50 mil anos atrás, desde quando surgiu o Homo sapiens, passou por essa terrinha mais ou menos 108 bilhões de pessoas. E assim, quanto mais eu pesquiso por pessoas, mais informações aleatórias que ninguém nunca pergunta sobre eu absorvo. E absorver informações aleatórias e expandir o conhecimento dessa maneira é meio que um comportamento clássico de quem é nerd. E eu sendo nerd nascido em 89, fatalmente eu cresci nos anos 90. E os anos 90 foi meio cruel com quem era nerd, porque o estereótipo que sempre era apresentado, principalmente pelos filmes americanos, séries americanas, é que o nerd é sempre aquele cara tapado, que fica no fundo da sala, esquisitão, fracote, que não pega mulher, asmático, pervertido, que usa óculos de fundo de garrafa. Tá bom, eu uso de fato óculos de fundo de garrafa, mas isso é porque a minha visão deteriorou muito ao longo do tempo por causa do ceratocone. Só que eu só comecei a usar óculos a partir dos 26 anos, inclusive eu já tinha saído da faculdade, não na escola. E pouquíssimas vezes nós nerds fomos representados com um papel principal de uma maneira positiva e legal na TV, até aparecer ali por volta, acho que de, se eu não me engano, 2007, quando começou a passar The Big Bang Theory. E nessa época, o pessoal um pouco mais velho do que eu era muito fã de Friends. E Friends eu nunca me identifiquei. Isso porque eu tava em 2007, eu acho que eu ainda tava fazendo 18 anos, sabe? Cara, Friends não tinha absolutamente nada a ver com a minha vida. Os caras já tinham carreira, trabalhava fora da casa dos pais, indo em cafeteria. Cara, eu não fazia absolutamente nada disso. Mas The Big Bang Theory era diferente, porque eram grupos de amigos que falavam de quadrinhos, videogames, falavam de filmes e, cara, eu super me identifiquei, tanto é que eu assisto essa série até hoje. E apesar de que a série ainda assim retratava o nerd como o asmático, o pervertido ou o antissocial, a série ela valorizou muito a cultura geek. Mas o que me irrita mesmo nesse seriado, assim, tudo tem seu defeito, e pra mim o maior defeito de The Big Bang Theory é que ele majoritariamente ele mostra que o cara que é brilhante e super inteligente, ele obrigatoriamente entende de tudo da cultura popular do mundo geek. Ah, o cara é astrofísico? Ah, então ele entende tudo de Batman. E não é verdade. Assim, eu sempre acreditei que nerd e CDF, apesar de ser farinha do mesmo saco, ainda assim são categorias diferentes. Um não exclui o outro, um pode ser o outro, mas majoritariamente o cara que é inteligente, conhecer tudo de quadrinhos, não é verdade. E eu levo isso como base o meu próprio primo. Ele é mais novo do que eu, tá terminando o doutorado em física, e ele é um cara completamente atlético. Ele tem tatuagens, ele faz academia, ele pratica futebol americano e de sábado à noite ele tá perdido em alguma balada. E esse é justamente o tipo de representatividade que ainda falta pra gente colocar os pregos na tampa do caixão de que nerd é tudo gente boba, sabe? Ah, mas Rafa, o seu primo deve ser 1 em 1 milhão, né? É aqui que entra as histórias interessantes que eu tenho pra te falar hoje, porque
quanto mais eu pesquiso, mais eu vejo que os nerds do mundo antigo, e quando eu falo nerds do mundo antigo, eu tô me referindo a cientistas, todos eles tinham vidas assim, eles eram meio que descolados. E eu vou começar aqui falando do Tycho Brahe. Eu não sei se pronuncia o nome dele, o cara era dinamarquês, e ele era ali mais ou menos de meados de 1500. O cara, ele não estudou só um pouco de filosofia como direito, mas a paixão dele mesmo estava na astronomia. E os trabalhos dele eram tão importantes que, se eu não me engano, ele é considerado o pai da astronomia, junto com Copérnico e Galileu Galilei. E ele era o cara que conseguiu fazer um mapa estelar tão preciso que o Papa da época corrigiu o calendário em 10 dias. Só que assim, a vida do Tycho era diferentona, se liga. Quando ele era criança, primeiro que o tio dele levava ele pra caçar, né? Segundo que assim, ele era de uma família muito elitizada. Tão elitizada que ele era próximo do rei da Dinamarca. E ele, com a fortuna da família dele e subsídio do rei, ele construiu um observatório. Só que esse observatório, ele usava para dar festinha particular. E não só festinha, como ele criou um zoológico nesse lugar. E diz a lenda, uma lenda, de que ele tinha vários animais exóticos, incluindo um alce. E esse alce acabou morrendo de tanto tomar cerveja depois de uma festa que, assim, saiu muito do controle. E o Tycho, ele, assim, como sendo um cara elitizado, ele não levava desaforo pra casa. E teve um dia que, quando ele tava na universidade, ele tava discutindo com um cara sobre quem era o maior matemático de todos os tempos. Isso lá em 1500, que ele tava fazendo essa discussão. O cara chamou o cara com quem ele tava discutindo pra vias de fato, chamou pra um duelo. Sabe, você pega uma arma, dá 10 passos pra trás e vira e atira? O que aconteceu com o outro cara, eu não sei. Mas ele precisou usar uma prótese nasal o resto da vida. E assim, ele não era o único. Por exemplo, tinha também o Richard Feynman. O Richard Feynman, ele era um matemático que revolucionou o campo da física. E o cara era tão bom que ele participou. Pombas, ele tava no Projeto Manhattan. Em 1965, ele e mais 2 caras, eles ganharam o Prêmio Nobel de Física. E assim, quando esse cara tava no tempo livre, ele adorava ir pra Las Vegas. E quando ele não tava na mesa de cassino, ele tava no bordel com prostituta. E assim, também tem um que é muito engraçado, que é o Timothy Leary. O Timothy, nossa, não, esse aí era viajado, porque o cara era psicólogo, PhD, professor de Harvard, neurocientista, e ele era conhecido como guru do LSD. Cara, ele foi pioneiro em fazer pesquisas de colocar o papelote embaixo da língua, e ele também adorava uma zinha no final de semana. E ele fazia pesquisa e projeto com os alunos e incentivava todo mundo a ficar chapado, cara. E assim, esse cara, ele foi preso, saiu da prisão, foi preso de novo, e quando tudo isso passou, e veio a era dos computadores, ele entrou de cabeça no mundo do TI e criou softwares. Pomba, esse cara, ele era amigo pessoal do John Lennon. A música Come Together é baseada na vida dele. E muitos outros. E assim, eu fiz uma pesquisa e eu descobri que três cientistas que ganharam o Prêmio Nobel da Física, eventualmente eles foram detidos pela polícia por ter suposto envolvimento nazi. Então eu fico me perguntando assim, qual foi o ponto de ruptura no tempo que esses cientistas que usavam LSD, ia pra Las Vegas, era preso pela polícia, simplesmente se tornaram o cara asmático com óculos fundo de garrafa esquisitão da sala que joga RPG, sabe? Até a próxima!